Se o Lula ganhar, o que será de nós? Olá pessoal, eu sou Milena, seja bem-vindo ao meu canal, que bom que você está aqui. Hoje eu estou passando para deixar para vocês uma mensagem de esperança e de reflexão. Bom, eu anotei aqui alguns pontos para a gente estar discutindo. Primeiro ponto que eu anotei aqui para a gente discutir é sobre como a gente tem tratado essa questão como sendo uma luta entre o bem e o mal, o bem contra o mal. E eu tenho percebido que do lado de lá também eles têm falado a mesma coisa, têm trazido esse mesmo discurso que é uma luta do bem contra o mal. E eu acho essa expressão muito perigosa porque todas as pessoas, independente da sua crença, dos seus valores, da sua religião, enfim, entendem o mal como algo que precisa ser eliminado, expurgado da sociedade. Então, eu acho que é uma expressão muito perigosa a gente trazer como sendo uma luta do bem contra o mal. E eu vou explicar por quê. Pelo menos da nossa parte, o que eu tenho a dizer é que o bem já venceu o mal. Jesus ele já venceu todas as coisas. A Bíblia diz que foi dado a ele todo o domínio, toda a autoridade sobre todas as coisas no céu e na terra. E em Cristo somos mais que vencedores. Em Cristo já está a nossa vitória. Então, como que é uma luta do bem contra o mal se nós já vencemos em Cristo? Entende? Então, esse é um ponto que eu queria trazer para a gente refletir. Segundo ponto que eu anotei aqui foi que a gente não pode deixar para se mobilizar em relação a orar e jejuar só porque precisamos derrotar o Lula. Eu tenho visto nos grupos de WhatsApp uma mobilização, as pessoas falando, gente, a gente precisa orar, a gente precisa jejuar pela nossa nação. Então, peraí, quer dizer que antes a gente não precisava orar, não. Antes a gente não precisava jejuar, não. Só agora que a gente precisa? Será que a nossa busca pelo Senhor, ela se deve às nossas circunstâncias? Ou a gente busca Ele porque a gente o ama? Eu estou falando com vocês em relação a uma constância, porque eu tenho visto que, não sei se é um sentimento de vocês também, mas pelo menos da minha parte, eu tenho percebido que a pandemia esfriou muitas pessoas. A pandemia trouxe um novo contexto, a gente precisou ficar em casa e tudo mais. Isso trouxe um esfriamento, uma mudança na forma da gente se relacionar entre os irmãos e em relação à nossa busca coletiva a Deus. Então, nós precisamos ser intensos, nós precisamos voltar àquela adoração apaixonada, desesperada, não só por causa das nossas necessidades, mas sim porque nós amamos o Senhor, independente daquilo que esteja ao nosso redor, certo? Não estou falando que a gente não tem que orar, não tem que jejuar, nada disso, a gente precisa sim. O que eu estou tentando falar com vocês é que a gente não deve buscar Jesus de uma forma, assim, desesperada só por causa desse contexto que nós estamos vivendo, tá? Porque se a gente for seguir essa lógica na nossa vida, então para a gente buscar Deus eu preciso estar doente. Só quando eu estou doente que eu vou buscar Deus para Ele interferir na minha circunstância. Só quando eu estou com um problema financeiro, enfim. Vocês estão entendendo? Será que a gente precisa sempre ter um sofrimento, uma dificuldade para aumentar, elevar a nossa busca pelo Senhor? Dessa forma, Jesus vai ficar com ciúmes da gente. Então, brasileiros, vocês precisam desse sofrimento para vocês me buscar? Então, peraí, deixa eu fazer aqui um negócio. Imagina se Jesus ele for pensar dessa forma. Então, mais uma vez, que a gente venha buscar a Deus de maneira intensa, não só por causa dos nossos problemas, e isso não só relacionado com a nossa nação, mas na nossa vida pessoal também. O terceiro ponto que eu quero trazer aqui para vocês hoje
é que não podemos deixar a desesperança tomar conta, no sentido de que o Lula ele pode pensar em aprovar o que ele quiser, porque se Jesus disser não, é não e ponto, não vai sair, não vai ser aprovado. Então, que nós venhamos ter a nossa confiança no Senhor de que a aprovação soberana está em Deus, certo? Quarto ponto, existe uma programação do fim dos tempos que precisa se cumprir, mais cedo ou mais tarde. É algo que vai acontecer, não é algo que a gente quer, ninguém vai orar pedindo fim dos tempos para vir sofrimento. A gente quer que Jesus volte, mas eu acredito que ninguém vai orar para sofrer. Porém, mais cedo ou mais tarde, essas coisas vão acontecer. Eu até fiz um vídeo sobre isso. Se você não assistiu ainda, procure Como Será o Fim dos Tempos. Você vai achar esse vídeo aí no meu canal, para você ver que vai ser algo realmente terrível. Como a palavra diz, quem tiver de ir para a espada, irá. Ou seja, será que nós estamos prontos? Se for agora, se a perseguição começar agora, nós estamos prontos para Jesus voltar? Nossa família está pronta? Então, eu deixo essa reflexão para nós, para que a gente venha acordar. O quinto ponto. Me parece que muitas vezes nós queremos empurrar goela abaixo das pessoas uma vida cristã, valores de Cristo, sem o Cristo. Da mesma forma que eles querem empurrar goela abaixo na gente uma agenda e ideologias, parece que a gente também quer empurrar nas pessoas goela abaixo valores de Cristo sem o Cristo. E aí isso é muito perigoso. Por quê? Porque primeiro a gente precisa apresentar o Jesus que a gente acredita para as pessoas. Se a gente vai viver uma vida de valores vazios e ainda mais apresentar essa vida para as pessoas e querer que elas vivam dessa forma, é como se a gente estivesse construindo um prédio sem fundamento. E um prédio sem fundamento, uma hora ele desaba, não é? Então, é por isso que a esquerda tem pretexto para falar, por exemplo, de conservadores que às vezes não são cristãos, mas que eu vejo muitas pessoas da esquerda falando na família tradicional brasileira no sentido da hipocrisia. Por exemplo, um homem que defende a família, mas que tem 1, 2, 3 amantes por fora do casamento. Então, isso são valores de Cristo sem o Cristo, e isso é muito perigoso. Então, a gente precisa, de fato, levar o Jesus que a gente acredita para as pessoas, certo? E o sexto e último ponto que eu trouxe aqui para a gente discutir hoje é que viver numa sociedade como essa é difícil, mas não é impossível. Ou seja, se o Lula ganhar, a gente vê um crescimento dessas ideologias e tudo mais. Eu sei que vai ser difícil, muita gente fala sobre criar os filhos nesse meio. Eu sei realmente que vai ser difícil ver essas coisas, suportar essas coisas, mas não é impossível. E como exemplo disso, eu trago os irmãos do primeiro século que viviam debaixo, do domínio ali do Império Romano. E como Paulo fala que nós todos, mas também Paulo escrevia para eles, para os irmãos do primeiro século, não viverem como os gentios, não viver com os valores daquela presente era, que não são diferentes de muitos valores e ideologias que as pessoas têm falado nos dias de hoje. Como, por exemplo, Paulo falava para se afastar das bebedeiras, das festas, festanças, de comilança.
falava para se afastar das imoralidades sexuais, das orgias, etc. Então, isso é um retrato do Império Romano, dos valores daquela época. E se os nossos irmãos, eles conseguiram sobreviver e o Evangelho chegou até nós nos dias de hoje, nós também conseguiremos, tá? Mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio o que vier, se o Lula for eleito, nós vamos conseguir, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então, essa é uma mensagem aqui. Se o Lula for eleito, se mantenha de pé, se mantenha firme, não abra mão de Jesus, não abra mão daquilo que você acredita, só porque as coisas vão ficar difíceis, só porque possivelmente vamos ser perseguidos. Então, gente, essa é uma mensagem de esperança. Tenham fé, confie no Senhor e vamos continuar orando, continuar jejuando. Um abraço, obrigada por estar comigo até aqui. Deixe nos comentários o que você achou desse vídeo, se você tem mais algum ponto que a gente possa discutir. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com todos que você conhece. Obrigada!